Boa noite para todos, vamos ficar de pé e iniciar o culto desta noite. Quem está feliz pode dizer um amém? Vira para o irmão do seu lado aí, dá um tchau para ele aí, cumprimente a pessoa mais próxima de você. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor e com certeza Deus tem algo novo para os nossos corações nessa noite. Você crê? Diga amém. A palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, diz assim: Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Apocalipse 4, 11. Palavra muito interessante para nós meditarmos nesse início de culto. Porque nós viemos com um propósito aqui essa noite. Você saiu da sua casa, você está aqui conosco nessa noite para adorar a Deus, para glorificar o nome do Senhor. E esse versículo aqui, ele é tão expansivo, porque aqui está dizendo que Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Olha só, e é isso que eu vim fazer. Você veio fazer isso também, amém, queridos? Amém. Então continue com as suas mãos levantadas e vamos orar ao Senhor. Erga suas mãos de forma de adoração a Deus, de entrega do seu coração, e com certeza Deus vai falar no seu coração nessa noite. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, aqui estamos reunidos, ó Deus, nesta noite com um único propósito: te louvar, adorar ao Senhor, porque Tu és digno, ó Deus. Toda a criação, tudo aquilo que o Senhor criou, revela, Pai, que o Senhor é digno, que o Senhor é exaltado, que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. E obrigado, Pai, por essa oportunidade. E nós estamos aqui, cada um dos nossos irmãos, amigos, irmãos que estão acompanhando pela transmissão. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade, por esse privilégio dado a cada um de nós, que possamos fazer o nosso melhor, porque como diz esse versículo, Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. E nós somos criação do Senhor, e viemos com esta intenção de exaltar o Teu santo nome. Portanto, ó Deus, no decorrer deste culto, fale ao nosso coração. No decorrer, ó Pai, deste encontro, que o Senhor manifeste o Teu poder sobre as nossas vidas. Cremos que o Senhor está aqui neste lugar, e o Senhor tem liberdade de agir em nosso meio. Que o Senhor manifeste assim a Tua graça e o Seu favor sobre nós. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor, vamos adorar a Deus. Graça e paz a toda a igreja, amém? Vamos com alegria louvar ao Senhor, porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória. Vamos lá? Pois nada vai me separar do Teu amor, Senhor. Pois nada vai me separar do Teu amor, Senhor. Correrei pra Te encontrar, Senhor. Cantarei pra
aplaudir ao Senhor. Que bom é louvar ao Senhor e saber que Ele está aqui, perto de nós, está aqui neste lugar. Amém? Você possa sentir a presença do Senhor aqui nessa noite. Que precisam ter esperança para viver, venham conhecer o Salvador. Todos que querem encontrar palavras de vida eterna, venham conhecer o Salvador. Deus está perto de nós. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Todos que são de Jesus, mortos pro mundo, vivos pra luz, venham adorar o Salvador. Todos que sabem perseverar, na fé que tudo vencerá, venham adorar. Diga, Deus está perto de nós, está neste lugar. Deus está perto de nós. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Nada pode nos separar. Deus está perto de nós. Minha fé ninguém pode roubar. Deus está perto de nós. O seu trono não se abalará. Deus está perto de nós. Não há mais nenhum temor. Nos libertou, perto está o Senhor. Deus está perto De nós. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Sua graça nos salvou. Sobe o seu amor, reina o seu amor. Deus está perto de nós. Amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Pode sentar um instantinho. Gostaria de saber se tem alguém nos visitando nessa noite pela primeira vez. Levanta um dos seus braços, aqui à minha direita. Sejam bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. Vocês vão receber um cartãozinho, tá bom? Preenche para nós. Isso, à minha esquerda também tem alguém nos visitando aqui. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe suas vidas. Vamos aplaudir os nossos visitantes, queridos. Muito obrigado pela presença de todos vocês, tá bom? Volte outras vezes, é bom estarmos na casa do Senhor. Queridos, eu quero dar aqui alguns avisos aos irmãos. Os irmãos perceberam essa semana, viram a reportagem sobre aquela questão em Petrópolis.
E nós queremos mobilizar a nossa igreja também para ajudar, né, aquelas pessoas que perderam suas casas, perderam muitas coisas. Eu recebi um áudio de um pastor, ele chorando, né, ali com a dor no coração, de saber que pessoas não teriam nem mesmo comida ali, lugar para dormir, perderam muitas coisas nas suas casas. Então, sensibilizado com isso, queria trazer para a igreja essa ideia de nós também podermos ajudar essas pessoas lá em Petrópolis. Esse comunicado, ele vem lá da Igreja Batista da Penha, tá bom? A PIB Penha. E aí a gente, né, está aqui estendendo aos irmãos, e o nosso ponto de arrecadação vai ser aqui na Vila Diva, e nós vamos levar para a PIB Penha o que nós conseguirmos de doações, e lá, né, com uma estrutura maior, caminhão, eles vão mandar para Petrópolis. Então, se você puder nos ajudar, nós temos alguns itens de doação aqui, que eu vou compartilhar com vocês, e aí se você estiver em casa, traga durante essa semana, até o dia 25, tá bom? Cobertor, roupas, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza, água potável e alimentos não perecíveis, tá bom? Se você puder ajudar, então faça isso, traga na nossa igreja e nós vamos encaminhar ali para a PIB Penha, tá? Até o dia 25/2, porque dia 26 eles vão levar essas doações. Além do mais, daquilo que você pode fazer, nós podemos orar, né? Ore mesmo por essas pessoas, pelas igrejas ali ao redor, que elas tenham a estrutura necessária para acolher essas vidas, tá bom, meus queridos? Outro recadinho falando sobre o curso de batismo e novos membros. Se você ainda não se batizou, está aí com dúvida, chegou o momento, tá bom? De você tomar essa decisão. E você, novo membro também, que está visitando nossa igreja, quer nos conhecer um pouquinho mais, a nossa estrutura, os nossos trabalhos, programações. Então, dia 6, primeiro domingo de março, às 18 horas, nós vamos ter esse encontro aqui na igreja. Venha nos conhecer, vamos conversar um pouquinho, para que você, então, se assim Deus tocar no seu coração, você possa tomar esta decisão, que é muito importante. Você fazer parte de uma igreja, uma família espiritual, isso é importante porque você faz parte, né, de uma família, de alguém que te acolhe, alguém que ora por você, alguém que está junto com você, tá bom? Então pense sobre isso, próximo dia 6 de março, às 18 horas, aqui na nossa igreja. E no próximo domingo nós vamos ter a ceia do Senhor, tanto no culto da manhã quanto da noite, tá bom? Então às 10 horas ou 18h30 vamos ter esse momento especial da ceia do Senhor. Venha com muita alegria, disposição para você também adorar a Deus através daquilo que Ele fez por você, por cada um de nós. Queridos, agora nós vamos entregar os nossos dízimos, nossas ofertas. Eu quero deixar aqui uma palavra com os irmãos. Está em Mateus capítulo 6, verso 31 a 33. Você pode acompanhar aí no telão. Que diz assim: portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. É muito importante a gente saber que quando a gente faz a nossa parte, como filhos de Deus, como membros de uma igreja, Deus está cuidando de nós, né? A gente acabou de cantar, Deus, Ele cuida de nós em todo tempo, em toda situação. Às vezes, a gente passa até por momentos de aflição, mas acredite, permaneça firme, porque Deus é fiel e Ele vai cuidar de você. E a parte do dízimo e oferta, nada mais é daquilo que a gente crê no Senhor, daquilo que Ele faz em nossas vidas.
Então, com muita alegria, nós temos esse momento de dedicar o nosso dízimo e a nossa oferta. Se você veio preparado para isso, você pode pegar no envelope, entregar aqui no gasofilaço, ou durante a semana você pode fazer a sua transferência, e nós temos a maquininha do cartão, se você estiver e desejar assim fazer. Vamos orar, feche seus olhos e vamos falar com Deus, agradecer e consagrar ao Senhor as nossas finanças. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez, em nome de Jesus, em Tua presença, agradecemos ao Senhor pelos dízimos, pelas ofertas que são dedicadas no Teu altar. Consagramos ao Senhor as nossas finanças, porque cremos, ó Pai, que tudo vem das Tuas mãos, e o Senhor tem abençoado cada um de nós. Obrigado, ó Deus, pelo Teu cuidado sobre as nossas vidas. Continua, Senhor, suprindo as nossas necessidades, tudo aquilo que nós necessitarmos, que a Tua misericórdia possa alcançar a nossa vida, o nosso lar e a nossa família. Continua, Senhor, nos sustentando, continua nos dando a alegria, o privilégio de poder ofertar na casa do Senhor, e que todos nós tenhamos essa disponibilidade de também trazer o dízimo na casa do Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que nos dê sabedoria na administração desses recursos, que realmente tudo aquilo que é trazido na casa do Senhor seja para um investimento no Teu reino, seja para a manutenção aqui do prédio, deste lugar, da casa do Senhor, e com disposição possamos sempre fazer o melhor ao Senhor. Nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, e nesse momento também temos os intercessores que estarão ali à frente. Se você tiver um pedido de oração, você também pode colocar ali na cestinha. Nós vamos entoar o hino 344, firme nas promessas, porque fiel é aquele que faz a promessa. Amém? De Jesus, Senhor, sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme. Amém, glória a Deus, irmãos. Firme nas promessas de Jesus. Firme significa que você não vai se abalar com as dificuldades, com as provações do dia a dia. E vamos orar nesse momento para continuarmos firmes, né? De repente você tem uma situação difícil para resolver. De repente você não está tão abalado, mas você precisa continuar firme.
E de repente vem situações difíceis, que elas não venham te derrubar você. Estar firme é isso, que nada vai nos derrubar, pois nesse mundo sempre passamos e passaremos por dificuldades. Então vamos orar juntos, vamos clamar a Deus nesse momento. Você que está em casa também, vamos fazer um clamor a Deus pelas nossas necessidades, pedindo que realmente o nosso Deus nos fortaleça cada vez mais. Gostaria de fazer um pedido, se for possível você ficar de joelhos, se você puder, vamos ficar de joelhos, aqueles que puderem, senão Deus também conhece a sua situação. Vamos clamar a Deus humildemente e vamos pedir que Ele atenda as nossas orações. Senhor nosso Deus, nós cantamos firme nas promessas de Jesus, e nós queremos pedir que nada venha nos abalar, ó Deus. Por isso nós entregamos qualquer situação, Deus, que queira colocar em xeque a nossa firmeza, que queira nos derrubar, que queira nos balançar, ó Deus. Colocamos qualquer situação de saúde, de repente alguém está doente, fazendo algum tratamento, aqueles que estão no hospital, aqueles que estão com dores, em nome de Jesus Cristo, alivia essas dores, esse sofrimento, Deus, dê a cura, dê a provisão, ó Deus. Nós colocamos esse pedido, de repente temos algum parente, algum amigo que está doente, nós queremos colocar essa vida na Tua presença. Nos abençoe nosso dia a dia, abençoe nossa família, nossos relacionamentos dentro de casa, Deus, que o Senhor faça que possamos continuar firmes, com fé, crendo em Jesus, que Deus está cuidando de cada situação em nossa família, Deus. Também colocamos nossas situações profissionais, financeiras, nossas emoções, principalmente a nossa vida espiritual, Deus. O inimigo vive tentando nos derrubar, vive tentando colocar ciladas, tentações para abalar a nossa firmeza, mas nós somos firmes em Jesus, não em nós mesmos, Deus. Por isso fortalece, Deus, essa firmeza do nosso coração, Deus, que possamos estar com a paz de Jesus em nosso coração, possamos estar com a direção do Espírito Santo em qualquer situação que estivermos que decidir. Também nos dê força, Deus, para enfrentar as dificuldades, ó Deus. E que aquele que de repente não está passando por grandes dificuldades hoje, mas que permaneça firme, que nenhuma tentação, Deus, sobrevenha para vencer essa pessoa, Deus. Nós queremos estar firmes para glorificar o Seu nome, para Te adorar, para Te louvar, para levar a palavra de Deus a outras pessoas, para estarmos em comunhão uns com os outros, que nada inclusive venha abalar a nossa comunhão como igreja de Jesus Cristo, Deus. Que o Espírito Santo esteja no controle, Deus. Vai agindo em cada coração, Deus. Aquele que está sentindo alguma fraqueza espiritual, aquele que está inconstante, o Senhor está fortalecendo nesse momento, Deus. O Senhor está agindo, Deus. O Senhor está perdoando os nossos pecados, as nossas falhas, tirando tudo aquilo que esteja atrapalhando a nossa comunhão com o Senhor. Tira qualquer ansiedade, qualquer medo, Deus, qualquer palavra que falaram contra nós, qualquer situação que tenhamos que enfrentar nos próximos dias, Deus, mas que possamos estar firmados em Jesus, na Tua palavra, na fé, na presença do Espírito Santo, Deus. Que o Senhor continue falando no nosso coração essa noite. Por isso nós colocamos todos os nossos pedidos na Tua presença, as nossas necessidades, e crendo que continuaremos firmes nas promessas de Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria que você continuasse de pé. Nós vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor. Você é muito importante para Deus. Nessa música ela fala: ó impressionante, ousado amor de Deus, que deixa as 99 só para me encontrar. Você é importante para o Senhor. Você faz parte do reino de Deus. Não se perca da presença do nosso Senhor. Sobre mim, tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh,
impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Mas teu amor lutou por mim. Tu tem sido tão bom. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Sombras, escalas montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Senhor, por tamanho amor sobre nós, ó Deus. Muito obrigada, Senhor. Como diz essa música, Ele deixou as 99 só para me encontrar. Que amor que o Senhor tem por nós, não é verdade?
Ele te ama, Ele nos ama. Que bom é saber que somos amados pelo Senhor Jesus. Você é amado por Deus. De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Diga, oh, Ele me ama, Ele me ama, Ele me amou. De mim, o seu amor é como um furacão e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, diga, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Pelo teu cuidado, Senhor, pela tua mão que é sobre nós. Diga assim, ó, me ama, me ama, me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que Ele me ama. Ele
Cante, igreja. Me ama, me ama, Ele me ama. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ter essa convicção de que o Senhor nos ama. E a maior demonstração desse amor é um dia que Jesus se entregou por nós. Nós vemos nas Escrituras, nós lemos na Tua Palavra, que este amor foi realizado, foi mostrado. Aquele dia, quando Jesus foi pendurado na cruz do Calvário, para Jesus trouxe dor, sofrimento, mas para nós trouxe salvação, trouxe paz, trouxe alegria no nosso coração. Em nossas vidas hoje, reconhecendo este amor, nós podemos declarar: obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Quantas vezes nós esquecemos até mesmo de agradecer ao Senhor por esse tamanho sacrifício por nós. Mas nesta noite, através dessa canção, podemos relembrar: obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor um dia fez por mim, pelos meus irmãos, por esta igreja. E que assim nós possamos seguir com o nosso coração aquecido, vivendo desse amor que um dia foi derramado sobre as nossas vidas. Por isso, meu querido, minha querida irmã, você que está aqui, ou que está nos acompanhando pela transmissão, jamais tenha dúvidas do amor de Deus por você. Jamais duvide do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário por você. Jamais tenha dúvidas no teu coração se Ele está ou não com você. Através dessa canção que nós cantamos, através da palavra que nós lemos, nós podemos testificar nesta noite que o Senhor nos ama. Não somos merecedores, mas o Senhor um dia nos amou e continua nos amando. Continua a estar conosco. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez um dia por nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Ele me ama, 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 Ele me ama. Aleluia. Aplauda ao Senhor, querida igreja. Obrigado, Jesus. Pode se assentar, por gentileza. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. Você que está lendo a palavra conosco, você que está aí nesta jornada de ler a Bíblia toda em um ano, você já passou por esse capítulo, com certeza. Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1. A palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da sua casa, do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção.
Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: à sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e a Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Neguebe. Amém? Olha para cá, por gentileza. Gostaria de perguntar para você, qual é o seu chamado? Qual é o seu destino? Qual é o seu caminho? Qual é a sua jornada? Qual é a sua direção? Falando em jornada, eu citei aqui, a nossa igreja, ela está aí nessa jornada da leitura da palavra de Deus, 4 capítulos por dia, e nós vamos chegar no final de novembro, lendo a Bíblia toda em um ano. Se você não começou, peça misericórdia para Deus e comece amanhã mesmo, tá bom? Tem sido um momento maravilhoso, desfrutando da palavra do Senhor. Mas veja, meus queridos, a pergunta que eu falei para vocês, eu coloquei para nós, ela é muito importante ser respondida nos dias de hoje. Por quê? Porque algumas pessoas, não sei se você tem esta impressão, mas parece que elas estão vivendo a sua vida por viver. Parece que elas até mesmo se acostumaram com o hábito de levantar de manhã cedo, ter a sua rotina de higiene, tomar o seu café da manhã, ir para o seu trabalho, outros para a faculdade, fazer um curso, enfim, ou resolver alguns compromissos da vida. Algumas pessoas criaram esse hábito na sua vida e é um hábito saudável, né? A gente precisa dessas coisas. É a nossa vida, é a nossa rotina, é o nosso dia a dia. Mas eu queria pensar, refletir com os irmãos nesse texto, que a nossa vida, ela não se resume só nisso. Mas me parece que, para algumas pessoas, elas se esqueceram desse detalhe. Você é pai de família, você é mãe, você é dona de casa, você trabalha numa empresa, você pega seu carro, você dirige aí pela rua, pelas estradas. Tudo bem, isso é a nossa rotina, não tem como sair fora disso, né? Qualquer ser humano que vive hoje, ele tem essa rotina no seu dia a dia. Ele toma café, ele almoça, ele janta, ele vai dormir e depois acorda no outro dia fazendo as mesmas coisas. Será que, olhando para esse texto, será que eu e você também não somos desafiados a querer e fazer algo mais com as nossas vidas? Eu acredito, meus irmãos, que esse é o desejo de Deus. Se você foi salvo, se você entregou a sua vida para Jesus, se você é de uma igreja, ou está frequentando, ou conhecendo alguma igreja, com certeza, Deus, Ele quer algo mais de você. Assim como essa história de Abraão. E aqui nós precisamos, então, avançar com o nosso chamado. Avançar, caminhar, desenvolver o nosso chamado.
O chamado de Deus não é só para o pastor de uma igreja, só para um missionário que muitas vezes abre mão da sua vida secular, talvez de um trabalho, e ele vai pregar a palavra de Deus, ele vai para um outro estado, ele vai para um outro país. Não é só para essas pessoas, mas o chamado de Deus, ele é para mim e para você, é para todos nós. Agora, nós precisamos, na nossa trajetória, assim como Abraão, descobrir qual é o nosso chamado. O que é que Deus quer que a gente direcione a nossa vida? Você vai ter o seu trabalho, você vai ter o seu lazer na sua casa, você vai ter a sua rotina da semana, do mês e até do ano, mas queridos, a gente precisa, na nossa trajetória, em meio a essa rotina que nós desenvolvemos no nosso dia a dia, entender que Deus, Ele tem um chamado para nós, que Ele quer usar a nossa vida. Porque o chamado é para isso. Deus quer usar mais a minha vida. Deus, Ele quer usar mais a sua vida. E algumas pessoas, talvez, elas pensam assim, pastor, mas a minha vida, ela é tão corrida, ela é tão agitada, ou a minha vida tem tantos problemas, que eu não sei se eu consigo encaixar esse chamado de Deus na minha vida. Eu não sei se eu consigo ouvir essa voz de Deus para onde Ele quer que a minha vida seja direcionada, o que Ele quer que eu faça. Mas acredite, meus irmãos, que em meio a essa agitação, em meio a esta rotina que eu e você tem no dia a dia, em meio às ocupações que nós temos, Deus, através do Espírito Santo, muitas vezes está falando ao nosso coração qual é o nosso chamado, mas às vezes nós não estamos tão ligados àquilo que Deus está falando. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos ver que Abraão, ele estava num contexto, numa realidade. Qual era essa? Abraão, ele era um homem de Ur, como a gente sempre ouve, uma região, para você ter uma ideia, muito idólatra, uma região que adorava um deus, que eles chamavam lá naquela época de lua, eles adoravam a lua. Alguns comentaristas falam que é um deus chamado Nanã. E nesse contexto que Abraão estava vivendo, de idolatria, aonde as pessoas estavam buscando outro deus, foi que Abraão teve o seu chamado. Aonde Abraão estava ali cuidando da sua família, aonde Abraão, ele tinha a sua rotina, aonde Abraão vivia a sua vida normalmente, foi aonde Deus fez esse convite para Abraão. E aí vocês acompanharam nesse texto. Aqui no versículo 1 nós vemos esse chamado de Abraão. Nós vemos aonde Deus toca no coração de Abraão e dizendo que Abraão, ele tinha um destino, que ele tinha um chamado, que ele tinha algo a mais para ser feito nessa terra. O versículo 1 diz: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Veja, meus irmãos, que no versículo 1 está nos dando indícios que Abraão, ele tinha uma vida normal. Ele vivia no contexto ali familiar até. Estava vivendo como eu e você. Mas foi naquela situação, mesmo no lugar idólatra, aonde Deus fez um convite para Abraão. Para que a vida dele pudesse se expandir mais. Para que Abraão tivesse novas experiências. Para quem lê e conhece a vida de Abraão, sabe que Abraão aqui teve várias experiências com Deus. E era isso que Deus queria. E eu acredito que quando Deus nos convida para algo mais nesta terra, Deus, Ele quer que a gente tenha novas experiências, que a gente avance, que a gente não fique só simplesmente estagnado, sabe, meio que parado, ou deixando a rotina tomar conta do nosso coração. Meu querido irmão, olha para cá, Deus, Ele quer te usar lá no seu trabalho.
Deus, Ele quer te usar lá onde você vive, na sua família. Tem alguém lá precisando do amor de Deus. Tem alguém que precisa ouvir o Evangelho. Deus quer usar onde você está. Ele quer usar os seus dons, os seus talentos, a sua habilidade. Deus quer usar o seu dinheiro. Deus quer usar a sua inteligência. Deus quer usar a sua experiência de vida. Deus, Ele quer usar tudo aquilo que somos e que temos, para que a gente possa expandir o nosso chamado aqui nessa terra. Amém, meus irmãos? E assim, para Abraão entender que Deus estava falando com ele precisava ter sensibilidade. Abraão precisava, sabe, além de sensibilidade, disponibilidade. Será que você tem essas duas coisas nessa noite? Sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sabe, nós aqui estamos incentivando a igreja a ler a palavra, e é assim que a gente encontra a sensibilidade. Porque é assim que nós vamos ouvir a Deus. Deus, Ele pode falar conosco de várias formas. Deus, Ele fala conosco pela sua palavra, pela ministração. Deus, Ele pode falar conosco num sonho. Deus, Ele pode falar conosco através de uma pessoa que talvez a gente nem conheça. Mas a gente precisa desenvolver o que, meus irmãos? A sensibilidade de ouvir a Deus. Eu acredito que Abraão, ele, de certa forma, ele desenvolveu isso na sua vida. Porque aqui nesse versículo 1 está dizendo, então o Senhor disse a Abraão. Então, se Deus falou com Abraão, ele ouviu alguma coisa. Agora, a grande pergunta que fica para nós é, você está ouvindo a Deus ou não? Na sua rotina, na sua correria que seja, no seu dia a dia, em meio à família, ao trabalho, aos seus afazeres, será que você tem conseguido ouvir a Deus? Irmãos, ouvir a Deus é extremamente importante para que nós possamos saber qual é a direção que Deus quer que a gente vá. Qual é as decisões que a gente tome nessa terra. Talvez alguém aqui nesta noite esteja desesperado. Eu não estou ouvindo Deus, eu leio a palavra, eu vou numa igreja, eu vou em outra. Sabe, eu oro ao Senhor, mas eu não consigo ouvir a Deus. Sabe por que talvez você não está ouvindo a Deus? Porque você não tem disponibilidade para Deus. Porque uma coisa é você ter sensibilidade e outra coisa é você ter disponibilidade. Quando Deus falou para Abraão aqui, nessa situação, vá para outra terra que eu lhe mostrarei. Abraão nem sabia que terra ele iria, nem qual caminho ele tinha que tomar, ele só ouviu a Deus. Mas para ele ouvir a Deus, ele tinha que ter essa disponibilidade. Deus sabia que se ele pedisse algo para Abraão, ele iria fazer. A gente sabe de uma situação que Abraão passou, está lá no capítulo 22, que Deus prova a Abraão, quando Deus pede o seu único filho. Então, quando a gente lembra desse fato da vida de Abraão, quando Deus fala, Abraão, eu quero o seu filho, seu único filho. E Abraão faz isso. Até que vocês conhecem a história, sabe que no momento em que Abraão iria sacrificar o seu filho, Deus parou ele, Abraão, não faça isso. Porque Abraão ele era obediente, porque Abraão ele era disponível em ouvir a Deus, a sua palavra. Sabe, meus irmãos, a gente precisa pensar, será que eu não estou ouvindo a Deus porque eu não tenho um coração disponível? Será que eu não estou conseguindo escutar a voz do Espírito Santo porque eu não tenho, sabe, disponibilidade? Porque no momento em que Ele falar comigo, talvez eu vou falar, Deus, pede para outro.
Deus, olha, eu sei que o Senhor está falando comigo para eu fazer isso, para eu fazer aquilo, eu sei que o Senhor quer que eu avance, eu sei que o Senhor quer que eu faça isso, eu entregue, eu deixe, né? Cada um tem uma realidade aqui. Talvez se você não está ouvindo a voz de Deus, é porque talvez você não tem disponibilidade para dizer, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Mas para Abraão aqui nesse caso, para ele ter essa sensibilidade, ele tinha que ter essa disponibilidade. Eu aprendo aqui, meus irmãos, que nós também precisamos buscar essa sensibilidade de ouvir a Deus, mas não se esqueça que a sensibilidade e a disponibilidade, elas andam juntas. Porque como Deus vai pedir algo para nós, se nós não estamos dispostos a abrir mão de algo, de renunciar a alguma coisa? O que vai adiantar Deus falar com você, tocar no seu coração, deixar claro a vontade dEle para a tua vida, e de repente você dizer, Deus, eu ouvi o Senhor, mas eu não vou obedecer, eu vou por esse caminho, eu vou fazer isso aqui, é isso que eu quero, não estou dando ouvido para o Senhor, eu quero ir para esse lado. Por que Deus iria falar com alguém que não tem um coração disposto a servir? Com o coração disposto a renunciar? Por que Deus iria falar com alguém que talvez não está interessado em obedecer a Deus? Então, meus irmãos, a gente precisa pensar nesta noite, se nós queremos dar passos à vontade de Deus, ao rumo que Deus quer para a nossa vida, nós precisamos ter sensibilidade, nós precisamos ter disponibilidade, fazer como o próprio profeta Isaías, ele mesmo disse, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. E a gente precisa, nos dias de hoje, ouvir a voz de Deus, porque cada decisão que você toma hoje, ela vai dar um direcionamento para o resto da sua vida. Então é extremamente importante, queridos irmãos, a gente entender, descobrir qual é o chamado de Deus para a minha vida. Qual é o propósito de Deus? Qual é o plano de Deus? Mesmo você já tendo 30 anos de igreja, mesmo você já com experiência, né? Seja um novo convertido ou um convertido antigo. Deus quer usar a nossa vida. Deus tem um plano para cada um de nós, na nossa trajetória, na nossa vida. Mas acredite você que, de repente, muitas pessoas que já têm até tempo na igreja, estão aí, vivendo a sua rotina, sem descobrir o que Deus quer mais delas. E eu tenho para mim, não sei você, que Deus com certeza, meus irmãos, Ele sempre vai querer algo mais de nós. Cabe nós dizermos, Deus, o que o Senhor quer de mim? Qual é a resposta que o Senhor deseja do meu coração? Qual é o caminho que o Senhor está me mostrando? E aí, com certeza, se nós seguirmos dessa forma, nós seremos abençoados. Porque foi dessa forma que Deus declarou sobre a vida de Abraão. Veja o versículo 2, se você estiver aí com a sua Bíblia aberta. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha para cá, meus irmãos. Era isso que Deus desejava de Abraão. Se ele obedecesse naquele momento, naquele chamado, se ele ouvisse a voz de Deus e caminhasse nesse sentido, em obedecer, Deus iria abençoar a vida dele. Se nós queremos avançar para o nosso chamado, se nós queremos seguir em frente, realmente viver debaixo da vontade de Deus, nós precisamos ter esse tipo de fé, de obediência ao Senhor. E acreditar que Ele vai abençoar a nossa vida. Não se esqueça, meus irmãos, que Abraão aqui, vamos contextualizar, ele não estava dentro de uma igreja. Abraão não estava dentro, de um contexto religioso que adorava ao Deus, Criador dos céus e da terra.
vocês viram que Abraão, ele saiu de uma terra idólatra. Abraão, ele tinha tudo para dizer assim: será que Deus está falando comigo mesmo? Ou será que é um outro Deus? Eu vivo numa terra idólatra, eu vejo muitas coisas acontecendo aqui ao meu redor. De repente, a gente pode pensar que, por Abraão ver algumas coisas, o coração dele poderia ser cheio de coisas idólatras. Mas isso não aconteceu. Não aconteceu porque nós vemos que Abraão aqui, e toda a sua vida, era uma vida de obediência ao Senhor, de saber que ele tinha essa promessa de Deus na vida dele, e que se ele obedecesse, ele iria ser abençoado pelo Senhor. E você conhece muito bem, mais para frente, a história de Abraão, e realmente ele foi esse homem, que obedeceu, que foi abençoado. Aliás, você sabia que nós estamos aqui, nós somos salvos, estamos aqui na igreja, por causa de Abraão? Pela sua decisão de ouvir a Deus e de obedecer a Deus. Veja como é importante Abraão ter ouvido a voz de Deus e ter obedecido. Veja como é importante nós ouvirmos, desenvolvermos esta habilidade na nossa vida, para nós também sermos abençoados. Porque eu creio, meus irmãos, que assim como Abraão, nas suas decisões, na sua obediência, ele foi abençoado, eu também creio dessa forma. O nosso chamado não é igual ao chamado de Abraão, mas com certeza nós estamos falando aqui sobre princípios. E se o princípio da obediência me leva a ser abençoado, assim também o princípio da obediência na vida de Abraão levou ele a ser abençoado. Então, mais do que nunca, queridos, eu e você precisamos ter esse coração disposto de dizer: Senhor, o que o Senhor quer da minha vida, nesse contexto que eu estou vivendo? Nos dias que eu estou vivendo, seja com problema, com crise, com dificuldade, o que o Senhor deseja de mim? Uma família talvez que você viva, idólatra, que talvez não te ajuda em nada a estar na igreja, muito pelo contrário, de repente até critica que você sai da sua casa, você pega a sua Bíblia e você vem para a igreja todo domingo. Talvez uma família ou colegas, não sei, que às vezes criticam você, dizendo: olha, você vai na igreja de novo? Então, em meio a tudo isso que nós vivemos, a meio a essas lutas, a esses desafios, a essas dificuldades, a essas opressões, sem citar o diabo, né? Que muitas vezes oprime a gente para desistir da nossa vida cristã. A palavra de Deus, ela nos diz isso, que o diabo, ele anda ao nosso redor como um leão rugindo, querendo nos tragar. Ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a tua família, ele quer destruir o chamado teu. Então veja quantos desafios a gente tem que vencer. Mas nós somos desafiados a ouvir a voz de Deus, a obedecer a Deus e ser abençoado por Deus. Mas muitas vezes, queridos, sabe o que acontece? Às vezes a gente desconfia. Às vezes a gente desconfia do que Deus vai fazer lá na frente. Ah, mas olha, minha vida não mudou nada agora. Olha, eu estou orando, eu estou lendo a palavra, estou fazendo essa jornada de 4 capítulos por dia, né? Estou indo na igreja, às vezes, mas eu vou. E a gente duvida das promessas de Deus, do que Deus tem para nós lá na frente. Mas entenda bem que Abraão aqui, nesse caso, ele nem tinha visto. Ele não tinha visto nada. Ele só creu na promessa de Deus. E ele creu e ele foi abençoado, meus irmãos. Vale ressaltar que a gente tem que ser pessoas que não pode ser
eu vejo e creio, né? A gente tem que crer para ver. A gente não pode ser igual Tomé, que naquela situação, vocês sabem muito bem, que queria ver, né? Queria ter uma prova que Jesus estava lá. Ele queria tocar nas mãos de Jesus, ali no lado de Jesus, onde foi perfurado. A gente não pode ser um Tomé na vida, porque a palavra de Deus, ela nos diz que nós vivemos por fé. A nossa caminhada, os nossos passos, as nossas decisões que tomamos, ela tem que ser por fé, não é por aquilo que você está vendo. Às vezes nós temos o hábito, o costume, de dizer, não, olha, eu não estou vendo que Deus está ali naquele negócio, então, sabe, eu não vou tomar decisão nenhuma. Mas se Deus está falando ao teu coração, tome esse passo de fé, tome essa decisão, e Deus vai te abençoar, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Aplauda ao Senhor. A palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta, meus irmãos. Eu só estou apontando a vida de Abraão e algumas circunstâncias que na nossa vida precisamos de fé, de acreditar que Deus está agindo, que Deus vai agir lá na frente. Eu não estou vendo, eu não estou enxergando, parece que nada está se movendo, mas pela fé no seu coração, você acreditar que Deus está do teu lado. A palavra de Deus também em Hebreus diz que Ele falou para nós, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Amém, meus irmãos? Jamais vai nos abandonar. Muitas vezes somos nós que abandonamos a Deus, mas Ele jamais nos abandona, meus irmãos. Eu quero encerrar esta palavra dizendo aquilo que eu perguntei para vocês, qual é o seu chamado? O que é que Deus vem falando ao seu coração, para você realizar nesta terra, para você fazer? Deus, acredite, Ele quer algo mais de você. Ou se não é essa situação, o que é que Deus quer que você se livre? O que é que Deus quer que você abra a mão? Que você rejeite na tua vida? Porque escute isso, mesmo Abraão atendendo ao chamado de Deus, ele precisou abrir mão de uma terra idólatra. Qual é o seu contexto nessa noite? Qual é a sua situação? O que é que está te prendendo de expandir a vontade de Deus mais sobre a sua vida? Eu quero dizer quais são as limitações da sua vida que talvez te prejudicam, te impedem de ouvir a Deus, de ter essa sensibilidade, de estar mais disponível para o Senhor. Talvez muitos de nós temos colocado barreiras, não é nem a vida, não é nem o mundo, não é nem o diabo, mas às vezes somos nós mesmos que estamos colocando barreiras, obstáculos e deixando de cumprir o chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos definir um pouquinho mais, já indo para o encerramento. Qual é o chamado de Deus, você que é mãe? O que é que Deus quer de você? Quais são as decisões lá no seu lar? Qual é o chamado de Deus para você, esposa? Qual é o seu chamado, marido, lá na sua casa, cuidando dos seus filhos? Qual é o seu chamado, você pai, avô? Qual é o seu chamado lá no seu trabalho, sendo chefe ou ocupando outro cargo? Com certeza, queridos irmãos, Deus, Ele tem um chamado para mim e para você. Seja a área que for, seja o lugar que você esteja hoje inserido, Deus, Ele tem um chamado. E a gente precisa avançar. Porque se você não avançar no seu chamado, o que vai acontecer? Óbvio, você vai ficar paralisado. E aquilo que você precisava e poderia experimentar da parte de Deus, talvez não esteja vivendo, porque você está rejeitando o chamado do Senhor.
nós como igreja, também de uma forma coletiva, precisamos olhar para esse chamado de Deus. O que Ele quer de nós aqui nesse bairro, você faz parte disso. Como eu mencionei, nós temos vários trabalhos acontecendo na nossa igreja. Durante a semana, no sábado, no domingo, nós temos muitas coisas. Por exemplo, só para citar, você já conhece, mas só para refrescar as nossas memórias, pegar algo bem prático que aconteceu ontem. Sábado, nós temos jiu-jitsu aqui pela manhã, nós temos à tarde o futebol, pessoas da nossa comunidade que a igreja está procurando alcançar. À noite tivemos um encontro de casais, um tempo muito especial, nosso, de comunhão com Deus e com o nosso cônjuge. Hoje estamos aqui novamente na casa do Senhor. Então são tudo isso, eu só citei esses exemplos, mas durante a semana aqui a igreja, ela realiza, por exemplo, a entrega de cestas básicas. Essa semana foi realizada a Semana da Compaixão. Queridos, Deus, Ele quer algo mais da nossa igreja. Deus, Ele quer algo mais de mim, de você. Será que nós estamos ouvindo a voz de Deus? Será que nós estamos dispostos a obedecer a Deus? É nessa situação que você está vivendo uma vida agitada, corrida, que Deus está chamando você para algo mais. Eu espero que nessa noite nós possamos ser como Abraão aqui, que obedeceu ao Senhor, buscou trilhar esta jornada, esta caminhada, queridos. Sabe, eu fico imaginando aqui, Abraão, lá na frente, depois que ele obedeceu esse chamado, depois que passou algum tempo da sua história, de repente lá, ele lembrando do seu passado, das experiências que ele teve com Deus. E assim também somos nós, irmãos, da gente, nesta noite, se posicionar, e quem sabe daqui 1 ano, 5 ou 10, e falar, como a minha vida mudou? Porque naquela noite, eu me posicionei, eu disse, Deus, eu quero viver mais, Deus, eu quero avançar no meu chamado, naquilo que o Senhor quer fazer na minha vida, e de repente daqui 5, 10 anos, ou 20 anos, ou que seja, enquanto tempo a sua vida durar, você olhar para trás e dizer, eu fui um instrumento nas mãos de Deus, eu ajudei pessoas, eu abençoei vidas, e lembrando aqui, que Deus falou para Abraão, seja uma bênção. Já pensou, meus irmãos, você, eu, nós, daqui a alguns anos dizer, eu pude ser uma bênção na vida de uma pessoa, eu pude ser uma bênção na vida de uma família, eu pude ser uma bênção na igreja que eu congregava, eu pude ser uma bênção na vida dos meus filhos, do marido, da esposa, dos meus colegas de trabalho, eu fui uma bênção. E era isso que Deus queria de Abraão, e eu tenho certeza que é isso que Deus também quer de mim, de você. Vamos ficar de pé, para nós orarmos. A palavra do Senhor, ela diz, enquanto o pessoal aqui está se preparando, Filipenses capítulo 1, verso 6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, escute isso, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quantos creem nessa palavra? Amém, queridos? Deus já começou uma obra na sua vida. Deus já começou a desenhar algo na sua história, mas a gente precisa continuar. Esta noite a gente precisa reforçar e dizer, Deus, eu sei que o Senhor tem um chamado para mim, eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida, eu sei que o Senhor quer usar mais aquilo que eu sou, aquilo que eu tenho. Então Deus, esta noite, eu estou me posicionando mais uma vez na Tua presença, para ser um instrumento nas Tuas mãos, para que eu seja uma bênção nessa terra. Eu creio que você pode ser tudo isso, meus irmãos.
eu coloquei aqui uma frase, eu queria dizer para você. Como você vai contar a sua história daqui a alguns anos? Como você vai contar a sua história? Senti que Deus me chamava, mas fiquei com medo, por isso não fiz nada. Será que você vai contar a sua história assim? Eu sentia, alguma coisa falava lá no meu coração, naquele culto, pastor pregando, eu senti um toque, eu ouvi Deus. Mas será que daqui a alguns anos você vai falar assim, mas eu fiquei com medo, eu fiquei com dúvidas e não fiz nada, a minha vida continuou a mesma coisa? Ou será que você vai dizer, senti que Deus me chamava para fazer algo, e embora tivesse dificuldades, lutas, ao invés de ficar parado, pela fé eu fui, eu decidi avançar, seja a idade que for, viu? Porque Abraão aqui, ele tinha 75 anos de idade. Eu não quero constranger ninguém, principalmente as mulheres que não gostam que perguntam a idade delas, né? Mas nós temos pessoas aqui de várias idades. Nós temos jovens, adultos, nós temos idosos. Não importa a nossa idade, importa o desejo do nosso coração, de atender o chamado de Deus para a nossa vida. E eu estou aqui sendo apenas um porta-voz do Senhor na sua vida. Deus está te chamando. Atenda o chamado de Deus. Se você ainda não sabe qual é, se você ainda não descobriu, então nessa noite, declare com a sua voz, na sua oração: Deus, sabe, eu não sei, eu quero descobrir, eu quero saber qual é, e eu tenho certeza que a partir desta noite, Deus vai deixar muito claro para você qual é o seu chamado, o que Ele quer fazer da sua vida daqui para frente. Vamos orar. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Você ouviu a palavra, e aqui nós já estamos encerrando também o nosso culto. E nesta noite nós temos duas decisões. Ou a gente pede para Deus mostrar o nosso chamado e avançar, ou a gente vai ser indiferente a tudo isso. Qual é a sua resposta a Deus nessa noite? Esteja disponível, ouça Deus, tenha sensibilidade. De repente, se você ainda não descobriu, como eu falei, então peça isso: Deus, eu quero descobrir, eu quero saber como o Senhor quer usar a minha vida. Mas tenha fé, que Deus vai falar ao teu coração. Ainda esta semana, Deus vai deixar claro para você aquilo que Ele tem para a sua vida. Por isso, creia nas promessas do Senhor, assim como Abraão fez. Deus tem um chamado para você. Vá orando, vá falando com Deus, vá falando com Jesus, vá falando com o Espírito Santo. Qual é o meu chamado? Deus, eu tenho vivido a minha vida tão corrida, tão agitada. Será que esse corre-corre, meus afazeres, não estão impedindo de ouvir e saber qual é o meu chamado? Acredite, queridos irmãos, você que está aqui nessa noite, Deus está falando com certeza ao teu coração. Então fale com Ele, se posicione, diga: Deus, eu quero mais, eu quero ser uma bênção como Abraão foi. Claro que ele tinha o seu chamado específico, mas na minha realidade, na minha história, no meu contexto, eu quero ser uma bênção. Enquanto eu viver, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Eu quero que o Senhor use a minha vida. E daqui a alguns anos, você vai contar a história que Deus fez na tua vida. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos. E nós queremos orar, ó Pai. Estamos aqui em oração.
colocando a nossa vida à tua disposição. Abrimos o nosso coração, ó Deus, para ouvir mais do chamado do Senhor para nós. Pai, quantas pessoas de repente não têm ouvido ao Senhor, porque estão muito ocupadas, estão fazendo isso, aquilo, e talvez essas coisas estão impedindo o agir do Senhor na tua vida. Mas Deus diz para você, nesta noite, coloque o teu coração à disposição, e você verá o que eu vou fazer na tua vida. Coloque a tua vida nas minhas mãos, e você vai ver, e você vai contar a história que eu comecei a desenhar na tua vida. Querido Deus, apresentamos esta moça que está aqui na frente, Pai. Oh Deus, toma ela nas tuas mãos, Deus. O Senhor conhece a sua vida, a sua história. Pai querido, só o Senhor sabe o que ela está passando. E nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor comece a escrever uma nova história na vida dela. Ó Deus, ela veio aqui, ó Pai, sem ninguém chamar. Pai, ela veio, ela deu esses passos. O Senhor tem algo no coração dela, o Senhor tem algo na vida dela, Pai. Então, em nome de Jesus, muito mais daquilo que nós podemos ver, o Senhor a conhece por completo. E seja qual for a necessidade dela, Pai, que o Senhor comece a mudar hoje a história dela, a fazer um novo começo na sua realidade, naquilo que você está vivendo, moça, naquilo que você decidiu hoje. Você veio aqui com a irmã Lourdes. A irmã Lourdes eu conheço, mas você que veio aqui com essa disponibilidade, que entendeu a mensagem, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. Continue se posicionando dessa maneira, e Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar da sua história, Deus vai cuidar da tua família. Entregamos, Pai, essa moça nas tuas mãos. Cuida dela, Deus, e de toda a sua história, em nome de Jesus. E assim seja na nossa vida também, Pai. Cada um de nós que estamos aqui, colocamos a nossa vida para ouvir a tua voz, e entender que se nós escutarmos o nosso chamado hoje, isso vai direcionar o resto das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós queremos que o Senhor falou ao nosso coração, que a gente não tenha medo, a gente não tenha receio, porque a tua palavra diz que o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas o Senhor nos deu um espírito de ousadia. Aleluia. Receba isso, igreja. Coloque isso no teu coração e deixe Deus escrever uma nova história na tua vida. Com certeza você vai avançar. Nós vamos avançar, porque hoje nós estamos dizendo: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ouvir e praticar o teu chamado na minha vida e na minha história. Declaramos isso sobre a vida desta igreja, no nome precioso de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Deus abençoe a todos. Depois, irmã, cuida dela, tá bom? Aí fala com a gente. Levante suas mãos aos céus. Obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado por tudo que vimos e ouvimos, e continua falando conosco durante esta semana. Oramos no nome de Jesus. Que agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todos sempre. O povo de Deus diz amém. Aplauda ao Senhor. Uma ótima semana. Até domingo. Deus te abençoe.